E aí, pessoal, tudo bem? Depois de um longo inverno, estou voltando para a gente fazer mais alguns vídeos aí para que eu percebo que são dúvidas que surgem nas aulas de matemática, física, o que quer que seja. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês com bastante calma como que a gente transforma em uma fórmula a noção que a gente tem de distância entre dois pontos num plano cartesiano. Essa noção de distância, ela é muito útil para chegar em muitas outras fórmulas, por exemplo, quando a gente quer fazer a derivação das fórmulas de soma e subtração de senos, cossenos, essas coisas. E embora o princípio por trás disso seja simples, às vezes a forma como as contas aparecem podem causar alguma confusão. Então, a gente vai ver com calma de onde que surgem essas expressões. A gente começa imaginando aqui um plano cartesiano, convencional, eixo x, eixo y. E o grande problema que a gente tem é que a gente quer calcular a distância entre dois pontos quaisquer desse ponto cartesiano. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e esse ponto que está aqui em cima, que eu vou chamar de B. A distância entre esses dois pontos é esse tamanho aqui, é o comprimento dessa linha reta que une os dois. Como fazer para achar uma expressão em relação a isso? Primeira coisa, a gente vai decompor essa linha aqui em uma horizontal e uma vertical. Então a gente decompõe aqui até aqui mais ou menos e sobe fazendo 90 graus. E aqui a gente criou um ponto auxiliar para a gente, que vai ser o ponto que a gente chama de C. Agora o que acontece? Num plano cartesiano, todos os pontos que a gente desenha têm coordenadas. Então aqui o ponto A ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. A gente ainda não sabe quais coordenadas são essas, então a gente pode chamar de xa, porque indica que é a coordenada x do ponto A, e ya, coordenada y do ponto A. Da mesma maneira, o ponto B vai ter uma coordenada y do ponto B, e aqui embaixo vai ter uma coordenada x do ponto B. Reparem que o ponto C, a gente poderia escrever coordenada xc, yc, mas a gente acaba sendo redundante, porque a coordenada x do ponto C é a mesma que o xb. E a coordenada y do ponto C é a coordenada ya. Então, só para a gente sistematizar o que a gente fez até agora, a gente pode escrever as coordenadas do ponto A são xa, ya. As coordenadas do ponto B são xb, yb. E as coordenadas do ponto C, a gente já coloca xb e ya. Então, essas são as coordenadas. Agora, a gente pode começar a entrar na noção de distância. Pensa nessa distância AC, aqui que eu vou dar um zoom. Essa distância AC, perfeitamente na horizontal, no eixo X. Pensa, né, no caso aí de duas pessoas que estão ao longo de uma estrada reta. Uma pessoa está, por exemplo, no quilômetro 1 e a outra pessoa está no quilômetro 10. Qual é a distância entre essas duas pessoas? A gente consegue fazer essa conta de cabeça, né, da distância entre os dois. É 9 quilômetros, porque uma está no quilômetro 1, outra no 10, é só fazer a subtração. Então, no ponto, quando a gente tem uma horizontal, uma distância na horizontal, basta a gente pegar a coordenada do ponto final, que aqui no caso é xb, e subtrair a coordenada do ponto inicial, xa. Então a gente já pode escrever isso, né? A gente já tem aqui as coordenadas, agora a gente vai falar das distâncias. Então, distâncias. Então, AC, esse segmento aqui, a distância dele é dada por xb menos xa. Se a gente pensar de maneira análoga, né, ou seja, fazendo a mesma linha de raciocínio, essa distância BC, que tem aqui na vertical, ela é dada pela subtração das coordenadas no eixo y, yb menos ya. E o que a gente quer saber, no fim das contas, é AB. Quanto vale essa distância? Mas tem uma outra coisa que vai ajudar a gente agora, que é o seguinte. Essa figura que a gente formou
com os pontos A, B e C é um triângulo, mas não é qualquer triângulo. É um triângulo retângulo, né? Porque a gente construiu isso aqui para ser um triângulo retângulo. Por definição, ficou dessa maneira. E se é um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Porque esse lado AC vai ser um cateto, o lado BC vai ser outro cateto, e o lado AB vai ser a hipotenusa. Toda vez que a gente tiver um triângulo retângulo, a gente pode fazer isso. E qual é a relação entre esses três lados? É a nossa velha e conhecida relação. O quadrado da soma dos catetos, da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente tem aqui. Não, na verdade, eu pensei certo e falei errado. Na verdade, a gente tem que levar cada cateto ao quadrado, somar, e aí isso aí vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Essas coisas de quadrado, cateto ao quadrado, às vezes pode confundir a gente, e por isso que é importante a gente sempre escrever tudo o que a gente está fazendo, porque a nossa cabeça pode nos enganar. Então, fica aí a dica para vocês. Então, ó, o cateto, vou escrever assim de forma bem geral, vai ser AB ao quadrado, vai ser igual a AC ao quadrado, mais BC ao quadrado. E agora a gente só substitui as expressões que a gente já encontrou aqui. AB ao quadrado é o que a gente quer descobrir, na verdade AB, né, é o que a gente quer descobrir. AC é xb menos xa, então xb menos xa, tudo isso ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E temos aqui uma expressão para o quadrado da distância. Mas a gente não quer o quadrado da distância, a gente quer a distância. E se a gente sabe uma coisa que está ao quadrado e quer tirar, entre aspas, esse quadrado da coisa, a gente faz a operação inversa. A operação inversa da potência quadrada, vocês nessa altura acho que já sabem, é a raiz quadrada. Então, aqui a gente vai tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Do lado esquerdo vai ficar simplesmente AB, porque a raiz quadrada de uma coisa que está ao quadrado é o próprio radicando, é o AB. E do outro lado, a gente vai ter a raiz quadrada de tudo isso que está aqui. Então, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E não tem mais como simplificar, porque uma raiz quadrada, se dentro dela tem uma soma de termos ou uma subtração de termos, mesmo que esses termos estejam ao quadrado, a gente não pode sair cortando a raiz com os quadrados que tem ali dentro. A gente só pode fazer esses cancelamentos quando a gente tem multiplicações ou divisões dentro da raiz. Então, essa expressão a qual a gente acabou de chegar é uma expressão para saber a distância entre quaisquer dois pontos de um plano cartesiano, sabendo as coordenadas x e as coordenadas y desses pontos. Vou fazer um exemplo para a gente ver como que isso funciona. Então, exemplo. Vamos calcular a distância. Saiu errado aqui. Distância entre dois pontos. A, cujas coordenadas são 5 e 8, e B, cujas coordenadas são, por exemplo, menos 1 e 4. Ora, se as coordenadas do A são essas, quer dizer que o xa é 5 e o ya é 8. E as coordenadas do B nos dizem que o x do B vale menos 1 e o y do B vale 4. Colocando na fórmula, essa distância AB vai ser igual à diferença das coordenadas x, então menos 1, menos 5 ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y, 4 menos 8. Tudo isso dentro da nossa querida raiz quadrada. Agora é só uma questão de álgebra. Ah, esqueci o quadrado aqui. Só uma questão de álgebra. AB vai valer menos 1 menos 5 é menos 6.
tudo isso ao quadrado. 4 menos 8, menos 4. Tudo isso ao quadrado também. Raiz quadrada. Então, AB vai ser igual. O quadrado de menos 6 é 36 positivo. E o quadrado de menos 4 é 16 positivo. 36 mais 16 é igual a 46, 57, 8, 9, 10, 11, 12, 52. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 52. É claro, se a gente quisesse deixar isso aqui realmente muito bonito, a gente poderia fatorar esse 52, deixar de uma forma um pouco mais simples. Essa raiz quadrada, ela não é um número inteiro, né? Ela vai ser um valor irracional. Mas, para o nosso exemplo, isso aqui já basta para a gente ver como que funciona para calcular a distância entre quaisquer dois pontos num plano cartesiano.